um império construído diante das câmeras. Um casamento que parecia perfeito, cheio de amor, luxo e conquistas. Zé Felipe, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da música sertaneja. Virgínia Fonseca, a influenciadora que transformou seguidores em milhões de reais e se tornou um fenômeno nacional. Mas por trás dos sorrisos e das postagens perfeitas, algo começou a ruir. E o que parecia ser apenas mais uma crise de casal se transformou em um dos maiores escândalos do mundo dos famosos. Zé Felipe entrou na justiça para pedir o bloqueio imediato de metade dos bens de Virgínia. O que estaria em jogo? Um patrimônio avaliado em centenas de milhões de reais, composto por imóveis de luxo, empresas, carros, aeronaves e contratos milionários. Será que estamos diante do fim de um grande amor? Ou de uma jogada calculada para proteger um império? Nesta investigação, você vai descobrir os bastidores, as polêmicas, os segredos e as consequências dessa disputa que está mexendo com o Brasil inteiro. Prepare-se. Porque a história de Zé Felipe e Virgínia não é apenas sobre amor e fama. É sobre poder, dinheiro, e sobre até onde alguém está disposto a ir para não perder tudo o que construiu. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir hoje envolve luxo, fama, amor, desconfiança e muito dinheiro. Zé Felipe, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da música sertaneja, e Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, formavam um casal perfeito aos olhos do público. Eram vistos como sinônimo de sucesso, juventude e poder. Mas, por trás das câmeras, o conto de fadas começou a se transformar em um verdadeiro campo de batalha jurídico. Depois de 5 anos juntos, com 2 filhas e um império construído durante o casamento, Zé Felipe decidiu tomar uma atitude drástica, pedir à justiça o bloqueio de metade dos bens de Virgínia. A notícia caiu como uma bomba no mundo dos famosos e imediatamente levantou a pergunta: o que poderia ter levado a essa decisão tão extrema? Ao longo desta narrativa, vamos mergulhar nos bastidores desse caso. Vamos entender como começou a relação, como os dois construíram juntos um patrimônio avaliado em centenas de milhões de reais, o que está em jogo nessa disputa e quais podem ser as consequências para o futuro do casal e de seus negócios. E se você pensa que estamos falando apenas de uma briga conjugal, prepare-se. Aqui entram questões jurídicas complexas, suspeitas de ocultação de bens, estratégias para proteger fortunas e até teorias sobre se tudo isso não passa de uma jogada calculada. Mas, antes de entrar nos detalhes da polêmica, vamos voltar no tempo e relembrar como essa história de amor e de negócios começou. Quando Virgínia e Zé Felipe se conheceram, poucos poderiam imaginar a proporção que a relação deles tomaria. Ela, uma influenciadora em ascensão, cheia de carisma e com um talento natural para conquistar o público. Ele, filho de Leonardo, já acostumado com os holofotes, mas sem grande destaque individual até então. O casamento não só uniu 2 pessoas, mas também 2 marcas poderosas. Juntos, eles criaram um verdadeiro império. Virgínia alavancou sua carreira de influenciadora para níveis jamais vistos no Brasil, e Zé Felipe passou a se beneficiar diretamente dessa visibilidade. Durante 5 anos, eles multiplicaram negócios, empresas de cosméticos, participações em empreendimentos, imóveis de alto padrão, carros de luxo, uma aeronave particular, além de contratos milionários de publicidade. O casal se transformou em sinônimo de prosperidade. Mas, como em muitas histórias de sucesso, o dinheiro se tornou também motivo de tensão. Fontes próximas começaram a comentar sobre diferenças na gestão dos bens e questionamentos sobre quem era, de fato, o cérebro financeiro por trás do império. Virgínia parecia ter mais controle das empresas e dos investimentos, enquanto Zé Felipe mantinha o foco na carreira artística e na imagem pública. Com o tempo, rumores de desgaste no relacionamento foram crescendo. E então veio a notícia que ninguém esperava: Zé Felipe entrou na justiça pedindo o bloqueio de metade dos bens de Virgínia, alegando suspeitas de que parte do patrimônio não estava sendo devidamente declarado. A decisão de Zé Felipe não foi apenas simbólica. No pedido judicial, ele exigiu que todos os bens em nome de Virgínia fossem analisados. Isso inclui saldos bancários, participações em empresas, imóveis, aeronaves e qualquer outro patrimônio adquirido durante o casamento.
O valor estimado do que está em disputa beira os 200 milhões de reais. Para se ter uma ideia, o casal possui apartamentos de luxo, terrenos, sala comercial, além de uma aeronave particular. Virgínia, como uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, tem ganhos mensais milionários, e Zé Felipe não quer ficar de fora dessa divisão. O pedido de bloqueio imediato de 50% dos bens foi visto por muitos como um movimento estratégico. Afinal, se houvesse realmente ocultação de patrimônio, essa seria a única forma de garantir que metade do valor fosse resguardado para ele. A situação ganhou ainda mais complexidade porque, em regimes de comunhão parcial de bens, como era o caso deles, tudo que é conquistado durante o casamento deve ser dividido igualmente. Mas há um detalhe: bens adquiridos antes do casamento não entram na divisão. E é exatamente aí que surgem as suspeitas. Será que Virgínia colocou parte dos investimentos em nomes de terceiros para evitar a partilha? Ou será que o pedido de Zé Felipe foi apenas uma manobra para garantir segurança sobre um patrimônio crescente? Enquanto isso, fãs e curiosos se dividem. Uns acreditam que Zé Felipe está apenas lutando por seus direitos. Outros defendem Virgínia, dizendo que foi ela quem ergueu a maior parte do império. Nos bastidores, circulam diversas teorias. Alguns afirmam que o divórcio pode ser uma jogada para proteger patrimônio diante de possíveis dívidas ou investigações futuras. Outros dizem que o amor realmente chegou ao fim e que agora cada um segue seu caminho. Especialistas em direito de família alertam que, se a separação for usada como manobra para blindar bens, isso pode ser caracterizado como fraude. Por outro lado, se as suspeitas de Zé Felipe se confirmarem, a disputa pode se arrastar por anos e trazer grandes consequências para a imagem pública de Virgínia. Enquanto isso, o público acompanha cada passo nas redes sociais. Qualquer gesto, qualquer frase, vira pauta de discussão. Os fãs querem entender: estamos diante do fim de um casamento ou de uma jogada estratégica para proteger um império milionário? O que se sabe até agora é que o caso está apenas começando. Documentos ainda serão analisados, perícias financeiras devem ser realizadas e novas revelações podem vir à tona. O futuro de Zé Felipe e Virgínia, tanto no campo pessoal quanto no empresarial, permanece incerto. Uma coisa é certa: esse não é apenas um divórcio comum. É um capítulo da história das celebridades brasileiras que vai marcar a época. O desfecho pode redefinir não só a vida do casal, mas também o mercado de influenciadores no Brasil. E enquanto aguardamos os próximos passos dessa novela da vida real, a pergunta que fica é: será que no fim o amor vence, ou o dinheiro fala mais alto? E assim chegamos ao ponto mais delicado desta história. Um casamento que começou como conto de fadas, transformou-se em um império milionário e agora corre o risco de terminar em uma das maiores disputas judiciais do mundo dos famosos. De um lado, Zé Felipe, determinado a garantir o que acredita ser seu por direito. Do outro, Virgínia Fonseca, firme em proteger o que construiu com tanto esforço. No meio disso tudo, duas filhas pequenas, milhões de fãs atentos a cada detalhe e um patrimônio que pode mudar de mãos a qualquer momento. Será que a justiça revelará segredos que ainda não vieram à tona? Será que o amor terá uma segunda chance? Ou este será o capítulo final de uma história que parecia perfeita? O certo é que nada será como antes. Zé Felipe e Virgínia não são apenas um casal. Eles se tornaram um fenômeno, e agora vivem o maior desafio de suas vidas. E você, o que acha? Estamos diante de uma separação inevitável, ou de mais um jogo de poder? O tempo dirá. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Essa novela da vida real ainda está longe de terminar.